você, Glaucia? Quanto tempo não te vejo? Então, sempre bom. E, pois é, sempre bom a gente falar, né? Então, deixa eu explicar aqui, né, para o pessoal o que está acontecendo. Gente, eu vou deixar a Glaucia se apresentar, mas a Glaucia. Ei, Keila, tudo bem? Boa noite. A Glaucia é uma das minhas alunas, né, que eu tenho o privilégio de acompanhar, principalmente nessas questões, né, de relacionamentos familiares, e assim, tem sido maravilhoso esse tempo que eu tenho vivido com a Gláucia, e como eu tenho percebido, assim, tanto avanço, sabe, como a Gláucia tem, assim, brilhado como a luz do sol. Amém. Eu acho, não, eu tenho certeza que ela tem muito para compartilhar com a gente sobre esse tema que nós temos conversado, né, há tanto tempo, que é a questão da adolescência, da sexualidade, é a questão dos desafios da adolescência. Então hoje eu resolvi convidar a Gláucia para a gente bater um papo, né, sobre os desafios da maternidade, principalmente quando os nossos filhos estão saindo, né, da infância passando para a adolescência, ou seja, nesse processo de transição da infância para a vida adulta, né? Então, assim, de fato, é um período que é um pouquinho conturbado, mas que é possível, porque se Deus nos deu a nossa herança, nos capacitou, né, para sermos mães, ele tá com a gente nessa. Então, ele também nos capacitará a vencer todos os desafios, né? Mas antes de eu pedir a Gláucia para se apresentar, eu vou pedir para todos vocês que já estão aí conosco que vocês apertem esse aviãozinho, tem um aviãozinho aí debaixo, Gláucia, debaixo da sua tela, olha. Eu vou pedir para que vocês apertem esse aviãozinho e aí vocês vão encaminhar essa live para 5 pessoas. Coloca e vai clicando, eu tô fazendo, a Gláucia tá fazendo, ó. E a gente vai encaminhar essa live para 5 pessoas. Por quê? Porque quando a gente faz isso, o Instagram sugere essa live para mais pessoas. E é super legal, porque aí mais pessoas vão estar ouvindo e recebendo esse conteúdo de qualidade, né? Muito boa noite para quem já entrou aí, Silmara, Joyce, outras pessoas já estão aí também. Boa noite para vocês. Se o som não estiver legal, se a imagem estiver muito ruim, escreve aí pra gente poder ver o que, que a gente pode fazer aqui com relação à internet. Mas eu gostaria que a Gláucia se apresentasse, né? Gláucia, fala de você, quanto tempo você mora na Inglaterra, fala o que, que você faz aí, que tá todo mundo curioso para saber, né? Gente, André tá conversando com uma moça lá de tão distante. Far, far away, é assim que fala? Far, far Oi, away? Falei certo? Falei bonito? Huawei. Huawei, falou. Opa! Tô É, aprendendo, tô aprendendo. é, eu moro aqui faz 17 anos. 17 anos. 7 anos, se eu não perdi as contas, mas acho que é isso mesmo. Então é muito tempo, né? Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, duas bênçãos de Deus. O Enzo, de 7 anos, e o Pablo, de 12. Faz 12 agora esse mês, né? Então, praticamente 12 anos. Que é, assim, o meu desafio maior, vamos dizer assim, no momento, né? E Aham. trabalho com contabilidade, é, enfim, sou casada, é isso. Você trabalha com o que aí, Glaucia? Conta pra gente. Eu trabalho com contabilidade agora. Olha que delícia, a mulher das exatas. Ó É, que chique. uma Então, tem um gente, computador não ajude, né? é verdade. Então, gente, convidei a Gláucia para estar aqui conosco hoje, porque, como eu disse para vocês, a Gláucia é uma das minhas alunas e a gente já está caminhando juntas, né, Gláucia? Acho que há uns 7 meses, mais ou menos. Não é isso? Sim. E a gente, né, conversa muito sobre a questão da formação, da criação, das bênçãos maravilhosas, das heranças que Deus deu para ela, que é o Pablo e o Enzo.
e eles têm idades bem diferentes, né? O Pablo já tá com 12 e o Enzo 6, e ela ali como mãe precisa se dividir, né? Com relação à linguagem, com relação a tratamento, com relação à firmeza, até mesmo gentileza, com idades diferentes, né? Com pensamentos diferentes. Enfim, e tudo isso, né, Gláucia, aí na Inglaterra, longe dos familiares, né? Há 17 anos, longe dos familiares, então é você, o seu marido, os seus filhos, e você vivendo tudo isso, e agora também passando por esse desafio, né, de uma nova fase que você ainda não viveu, que você ainda não experimentou, que é a fase da transição da infância para a fase adulta, que é a adolescência. Então, seu filho mais velho, ele não é criança, mas ele também não é um adulto. E ele está se descobrindo nisso tudo, né? E aí, a primeira pergunta, Glaucia, que eu queria te fazer é mais sobre a maternidade mesmo, né? Você estando aí longe da família, não tendo, né, uma rede de apoio no sentido familiar. É claro que você tem amigos, você tem igreja, você tem outras redes de apoio, mas a família mesmo, né, avó, tios e etc., você aí não tem. E você, assim, precisa lidar praticamente com todas essas questões sozinha, né? Já passou pela sua cabeça assim um medo, sabe? Um receio, né? Meu Deus, será que eu tô fazendo as coisas certas? O que será que vai acontecer? E lá na frente, quando eles forem adultos, será que eu vou ter sabido educar para que eles possam, né, fazer escolhas corretas, assertivas? O que você pensa sobre isso, né, Glaucia, com relação aos seus filhos, estando tão longe aí na Inglaterra e tendo que viver todos esses desafios sem essa rede de apoio? Não, é difícil, né? Às vezes bate esse medo mesmo, e como que vai ser, né? Quando eles eram pequenos, tanto que eu falo que hoje é, não, quando eles eram pequenos não era tão difícil como é agora, né? Porque às vezes quando a gente é filho, a gente fala, nossa, como é difícil, que nem quando o Pablo nasceu, a minha mãe veio, ela ficou aqui comigo, então ela me ajudou. Mas aí eles vão crescendo, os desafios são outros. E você fala, era fácil. E eu achava que era difícil, entendeu? E aí gera mesmo esse medo, porque a gente mora num país que... Bom, eu moro num país que é frio praticamente a maior parte do tempo, né, do ano. Então, assim, a gente fica muito dentro de casa. Por exemplo, agora a gente está no inverno, então as crianças ficam na escola das 9 às 3 da tarde. Então, chega em casa, se eles não têm uma atividade, ou um futebol, ou uma natação, alguma coisa, a gente fica em casa, porque tá frio. A gente até vai no parque um pouquinho, meia horinha no parque já tá bom, porque senão a gente já começa a congelar, né? A congelar. Contar que escurece também muito cedo, né? Agora a gente começou a caminhar para a primavera, então começa a ficar mais claro mais cedo, mais tarde. Mas então a gente não tem muito aquela coisa, vamos lá na casa da avó, entendeu? Né? Ou então aquele contato, aquele calor. Os meninos têm, né, por parte do pai, tem a avó e tudo, mas, assim, ela é uma bênção na vida deles, mas não é a mesma coisa, né? Não é a minha família do meu lado. Então, é aquela dificuldade, assim, eu vou dar conta sozinha, né? Quando o Enzo nasceu, minha mãe não veio e eu tive que dar conta sozinha, né? 2 filhos, leva para a escola e faz tudo. Então, realmente não é fácil, mas é um dia de cada vez e Deus vai dando graça, né? Deus põe umas É pessoas... isso mesmo. E uma coisa interessante que você falou, Glaucia, é que você, quando eles nasceram, você pensava que era difícil, né? E aí, à medida que eles foram crescendo e que você foi vencendo os desafios dia após dia, você já acha que antes não é tão difícil mais, você já acha que agora é difícil. E na verdade, isso que você disse é muito interessante, porque a gente percebe a dificuldade
quando a gente ainda não passou por ela, quando a gente ainda não venceu aquela etapa. Porque depois que a gente vence, a gente pensa, ué, mas então não era tão difícil assim. Eu acho que agora tá mais difícil. Mas por quê? Porque a gente ainda não venceu. E isso é muito bom, isso traz esperança. Por quê? Porque à medida que a gente vai vencendo as dificuldades, vai nos dando esperança de que a fase difícil que a gente está vivendo vai passar. E aí a gente vai olhar para trás e vai pensar assim, olha, eu achei que era difícil. Naquela época era, mas hoje já não é mais, né? E isso é muito interessante. Essa sua fala foi muito legal, porque isso enche as mães que às vezes estão vivendo uma situação agora que elas pensam, nossa, eu não sei como sair disso, está muito difícil. De esperança, por quê? Porque vai passar. Basta nós sermos intencionais, termos escolhas assertivas, buscarmos ajuda, porque vai passar, né? E agora você tem vivido um momento com o seu filho mais velho, com o Pablo, bem diferente, porque ele está entrando, né, na adolescência, e você percebeu mudanças no comportamento dele? Você consegue, por exemplo, falar pra gente coisas, algumas mudanças que você percebeu e que você teve um pouco de dificuldade de lidar com essas mudanças, mas que você tem conseguido, né, vencer dia a dia? Conta pra gente um pouquinho dessas mudanças que você percebeu nele. Ele tá naquela fase assim que começa, eu sei tudo, né? Uhum. Ele sabe tudo e aí a mãe é pré-histórica, né? Vamos dizer assim. Então, a mãe é da época do dinossauro, né? E Uhum. então, assim, vem como é que fala? Às vezes eu esqueço as palavras, né? Mas vem essa diferença toda, né? Em relação a ele estar crescendo. E eu vejo, assim, bastante diferença. Às vezes na maneira como falar, ou então nas escolhas que ele faz. E eu vejo que não é mais daquele jeito, como, por exemplo, eu faço com o Enzo, né? É, você vai mais pro lado da brincadeira, para você conseguir aquilo que você quer, que seja daquele jeitinho. Vamos tomar banho, eu não quero tomar, vamos sim. Quem chega no banheiro primeiro, aquela coisa toda, né? E com o Pablo, essas coisas já não funcionam mais, né? Porque o menino de 12 anos, então você tem que várias dicas que você me deu, né? Que dá, eu uso muita coisa. Eu vejo a diferença no jeito de falar, na maneira como eu tenho que direcionar as coisas para ele, entendeu? Ao invés de... Uhum. Tem que ter um jogo de cintura diferente, né? Então eu vejo essa diferença a como ele recebe as coisas. Eu vejo que o Pablo, ele quer fazer as coisas no tempo dele, né? Conversou. Então, assim, na estratégia com ele, eu estava há um ano atrás. Então, assim, são várias coisas que vão mudando, né? Precisa dessa adaptação de acordo com eu vou descobrindo ele, né? Porque eu Olha que interessante. vou descobrindo coisas no Pablo que eu não sabia, né? Vamos dizer assim. Como assim você não sabia, né? Seu filho. Mas você vai vendo as mudanças conforme ele vai crescendo, né? Assim, Que qualidade, legal. vejo qualidades nele, eu estou descobrindo coisas nele que eu não sabia que ele tinha, entendeu? Então, assim, Olha. é bem interessante. Tem coisas assim que você fala, uau, que bacana, e tem coisas que você fala, ai meu Deus, isso daí precisa, Como é que precisa, eu vou lidar com né? isso? O que eu vou fazer, né? Então, é Aham. muita Nossa, graça. isso que você fala é tão legal. Isso que você fala é tão legal, porque quando você fala, né, eu estou descobrindo, eu estou lendo o coração dele, né? E é isso que nós mães temos que fazer, os pais, né? Ou seja, os nossos filhos, eles vão crescendo e eles vão nos dando sinais de mudança de comportamento. E isso é natural. Eles estão na construção da identidade, eles estão na construção do gosto, do que eles têm mais afinidade ou não. Eles estão querendo se afirmar, né, enquanto pessoa.
eles não são mais crianças, mas também não são adultos. Então, nesse processo todo, é um turbilhão de coisas que acontecem na mente e no coração deles. E aí, muitas mães, muitos pais se sentem perdidos, porque é como se não reconhecessem mais o filho, não é isso? É como se você não reconhecesse. E aí você tem que ir descobrindo aquelas coisas que você precisa potencializar, porque são coisas bacanas, são coisas que você vê nele, que você fala, uau, que legal que meu filho é assim, que ele faz isso. E tem coisas que você precisa dar limite, porque são coisas que, se você deixar solto, pode virar uma bola de neve e se tornar algum problema lá na frente. E eu É, percebo, não sei, né? Você vai poder dizer isso melhor. Mas esse processo de saber do carinho, tá faltando carinho, ou então do limite, porque eu passo demais a mão na cabeça, então agora tá na hora de eu dar limite, tá na hora de eu corrigir. Esse processo deixa as mães muito confusas, sim. não deixa? Eu acho que isso daí é assim, uma das maiores dificuldades, pelo menos que eu tenho, né? São várias, mas essa é uma delas, né? Mas assim, Uhum, é ter aquele o balance, né? Onde você pode até onde você pode ir com o limite que você vai dar, a consequência que você vai dar. Nossa, claro que tem coisas que você sabe que é algo que ele fez, assim, por exemplo, não, esse é muito grave, então precisa de uma consequência. Mas tem coisas que eu, pelo menos, às vezes fico na dúvida aí, entendeu? De como que eu vou lidar com essa, porque você não quer lidar de uma maneira que vai trazer como é que se diz, um final muito negativo. Você quer uhum, daquela situação, daquela consequência, algo bom, que vai trazer algo bom para ele. uhum, Treinamento, uhum, entendeu? Então eu fico, às vezes, com essa dúvida, assim, até que ponto corrigir, de qual forma, o limite que dá para certas coisas. Por exemplo, agora ele está indo para. Começou na escola secundária, então ele pode já ir a pé, ou ele pode ir de ônibus, entendeu? Até que ponto eu deixo ir ou eu seguro. Você também não quer segurar muito, você quer incentivar a independência, você quer incentivar a liberdade, mas, né? Então são dúvidas que a gente que eu pelo menos tenho uhum. e todos os dias, né, com essas mudanças, né? E eu acho assim, eu posso estar errada, mas eu acho que 100% das mães enfrentam esses dilemas e essas dúvidas, porque a gente quer acertar, não é É, verdade? Nenhuma mãe quer errar. A gente quer acertar com os nossos filhos. E aí, tudo que a gente faz, a gente fica pensando, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E vem uma cobrança. Por quê? Porque a gente estuda muito para fazer a gente faz diversos cursos, a gente pensa no trabalho, a gente pensa numa formação acadêmica que a gente quer ter, mas a gente esquece de estudar para fazer bem aquilo que a gente passa a maior parte do tempo e que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa família, né? A gente esquece que a gente tem que estudar para ser mãe, que a gente tem que estudar para ser esposa. A gente esquece. Por quê? Porque quem é que nos ensina, né? Nós precisamos, a gente não nasce sabendo ser mãe. Tem um ditado, né, aqui no Brasil, não sei se você se lembra dele, que fala quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Eu não sei se você já ouviu, mas tem um ditado aqui, né? E eu sinto dizer que isso não é verdade. Não é assim quando nasce uma criança, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? É claro que você vai ali tentando, mas não significa que você já tem todas as ferramentas necessárias e que são efetivas, eficazes para conduzir todo o processo. A gente vai aprendendo na jornada, a gente vai aprendendo com essa rede de apoio, né? A gente vai aprender com pessoas que são usadas para nos ajudar, com livros, com cursos. É assim que a gente vai aprendendo. Você concorda com isso, Gláucia? exatamente. Não, eu concordo, sim. Hoje até estava conversando com uma amiga e eu falei para ela que eu acho que toda mãe, né,
ou tudo tem filho, né? Mas eu acho que a mãe, principalmente, eu tenho você, assim, uma pessoa que você pode, uma pessoa que orienta, entendeu? Porque, claro que você falou, às vezes a gente conversa com uma outra mãe, ou uma amiga, alguma pessoa que já passou por alguma situação, você troca experiência e aquilo te ajuda a lidar. Mas você ler, de você buscar ajuda, eu acho que isso é muito importante, porque as coisas não são como antigamente mais, né? Aquela coisa de antigamente, se meu pai olhasse para mim, eu já sabia que ele estava. Hoje isso não existe, pelo menos na minha casa não funciona assim, não. Né? Os meninos Aham. dizem quando eu tô brava, quando eu tô firme ali, mas os tempos são outros, né? E Uhum. antigamente também, se tivesse tido esse suporte, era bem... E na verdade, falhou um pouquinho o seu áudio, eu não ouvi o final. Você falou, era diferente, não é isso? Você terminou assim? Que Eu naquela época era diferente. era diferente, né? Eu acho que antigamente também, se eles tivessem tido, os pais tivessem tido orientações, muitas coisas teriam sido, Uhum. né? Mas Sim. E nós somos também a primeira geração de mães e de pais que estamos lidando com adolescentes completamente tecnológicos, né? Com adolescentes que são completamente estimulados por toda essa tecnologia, pelo conteúdo das telas, por essa sociedade totalmente acelerada, né? Então, nós somos as primeiras mães lidando com isso. Então, na verdade, nós estamos aprendendo, né? Um novo formato de lidar com crianças e adolescentes, né? Então, como você disse, é muito importante a gente buscar ajuda. E eu estava me lembrando que na Bíblia, né, que eu costumo dizer que é o livro mais lido do mundo, né? A Bíblia diz lá no livro de Tito, inclusive em uma das nossas conversas, né, Glaucia? Um para casa que eu te dei foi foi ler o você ler o livro de Tito, não foi? Para quem está chegando aí agora, gente, que não assistiu o início da live, né? Depois assista, eu vou deixar gravada, tá bom? A Glaucia é minha aluna e a gente tem feito, né, essa mentoria já tem mais ou menos uns 7 meses. E eu tenho visto assim como a Gláucia tem caminhado e tem assim tem surtido efeito, né, Gláucia, esse acompanhamento. E assim, tem sido maravilhoso ver como ela é engajada, é empenhada em fazer o melhor pela família, desculpa, pela família dela. E assim, por isso que eu quis chamar a Gláucia para conversar com a gente, porque é tão bom quando a gente vê mães, né, que estão dispostas a fazer o seu melhor, a estudar, a ir atrás para poder dar o melhor para sua família, né? Então, um dos para-casas que eu tinha dado para a Gláucia era ler o livro de Tito, porque lá em Tito, dentre vários conselhos, né, que esse livro dá para as mulheres e para os homens, um dos conselhos é que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas, não é? ensinar as mais novas, principalmente sobre cuidar da casa, do seu marido, amar os filhos, ou seja, e quando ele fala mulher mais velha, não significa que é mais velha só na idade, não. Significa que são pessoas que às vezes já estudaram um pouco mais, já caminharam um pouco mais, já venceram alguns desafios que às vezes nós ainda não vencemos. Então, essas mulheres mais experientes, vamos dizer assim, não relacionados somente à idade, mas a experiência de vida, de estudo, devem ensinar as mais novas, aquelas que ainda estão aprendendo. E aí a gente vê como é importante esse ensino, né? A própria Gláucia já disse aí o quanto isso tem sido bom para ela e para as crianças, né, Gláucia? E até para o seu casamento, né? Com certeza, a ajuda é um conjunto, né? E isso ajuda Pablo Rogerando, Falhou um pouquinho aí para mim. Vocês estão ouvindo bem, gente? Vocês estão ouvindo a Gláucia bem? Deu uma falhadinha aqui, não sei se é a internet. não sei. Vai, fala, deixa eu ver. Não, Você tá me ouvindo bem? Ah, é, então vai, vamos lá. ele está numa fase assim.
assim, né? 12 anos, aí ele quer assistir filme de 15, ele quer jogar um jogo que é de 16, e assim vai, né? E aí ele me Aham. convidou para jogar um jogo lá no videogame, e a gente voltando do futebol, e aproveita esses momentos em que não está tendo olho no olho, poder conversar também com ele. Sim. Eu disse, bom, e ele falou desse jogo, e para aquele filho, você não é um jogo bom, e eu explico, eu gosto de explicar o porquê da. Sim. Aí ele gosta de você conversar comigo, porque também você me ouve, ele falou para mim. Então, Olha, que interessante, que interessante. nem Isso é sempre muito bacana. é assim, mas Não é? a gente vai buscando isso, né? Isso. Com os ensinamentos. Então, tudo isso traz, de certa forma, vai trazendo uma harmonia geral, como você vai aprendendo a lidar, né? Falho ainda, claro, e sempre vou falhar, não sou perfeita, mas vai Isso. buscar. Algumas pessoas, Glaucia, falaram que tá picando a sua fala. Mas É, eu tô conseguindo entender, eu tô conseguindo entender. O que a Glaucia está dizendo é que durante todo esse tempo ela tem aprendido, né, a como lidar com os filhos. Às vezes eles querem fazer coisas, por exemplo, que não são próprias da idade, mas que ela vai a cada dia conversando, olhando nos olhos, que ela vai tentando, né, fazer as coisas que ela tem aprendido para que ela possa conseguir um resultado positivo com eles. E isso tem dado certo, né? O retorno deles é que eles estão mais seguros com relação a isso. É basicamente isso, né, Glaucio? Eu consegui resumir o que você falou. É e porque aí, quando você vai falando, vai picando, mas eu tô entendendo, eu tô conseguindo ler os seus lábios. não sei por que está falhando ainda. Pode ser a internet, pode ser às vezes um problema no próprio microfone do celular, mas não tem problema. Eu acredito que a mensagem está dando para ser entendida, né? Ou seja, existem desafios que a Glaucia, como mãe, enfrenta com os filhos. Ela tem buscado. Aí a Mariane disse que está dando para entender, que bom. Ela tem buscado ajuda, né, para vencer esses desafios. Ela está aprendendo a conhecer, né, essa nova fase, né, do Pablo, porque ele está saindo da infância e entrando na adolescência, indo em direção à fase adulta. E aí, nessa fase, o comportamento muda, e aí não só ela, mas como diversas mães se sentem perdidas no processo, né? Até onde dar limites, até onde dar carinho. São fases difíceis que as crianças, que as mães enfrentam nesse processo de transição. E por isso a ajuda é muito importante. E o pessoal, né? Até algumas pessoas perguntaram aí meu nome, gente. Desculpa, eu fiquei tão empolgada com a Gláucia que eu nem falei o meu nome, para quem não me conhece. Fiquei empolgada de entrevistar a minha aluna, gente. Que chique! Ô, Gláucia, me apresenta, Gláucia. Fala de mim. Deia, mais conhecido como Deia Carter, como ela fala, né? Eu já Deia ia falar Carter. Carter, eu já ia falar o Deia Carter mesmo. E ela é a minha mentora, uma bênção de Deus na vida, que tem ajudado muito nessa transição do pai da adolescente. Estão me ouvindo agora ou não? Tá dando para Ainda ouvir? continua picando, mas eu tô entendendo. Ainda tá picando, mas eu tô entendendo. Não sei o que fazer para. Não, fica em paz, fica tranquila. A mensagem tem sido passada, eu acredito que as pessoas estão entendendo. Bom, então, ela me apresentou, né? E na verdade eu desempenho esse trabalho de mentoria com os pais. E uma coisa, né, Glaucia, que. Oi? Eu vou mudar de lugar.
Eu vou para Ah, onde pode ser que ajude. É, pode ser que ajude. Se você mudar de lugar, às vezes a internet melhora. É verdade. Vai falando aí, deixa eu ver. Vai me apresentando enquanto você está mudando de lugar, me apresenta de novo. então, tá melhor agora ou não? Nossa, Melhorou? muito melhor. Sério? Ai, Sério? então eu vou ficar aqui Muito tô melhor. segurando o telefone aqui, mas não tem problema. A gente faz assim, importante é o pessoal ouvir, né? Isso mesmo. Então, deixa eu falar de novo. Então, essa é a Andrea, ela é minha mentora, ela tem me ajudado muito, né? Ela tá no Instagram como Deia Carter, né? Então, quem quiser seguir o material dela é uma bênção. Tem sido assim, eu sou muito grata a Deus pela vida dela, porque tem me ajudado bastante. Muito mesmo. Uau, que bom. E eu sou muito grata a Deus por ter alunas como você, que são Ai, mães dedicadas e que querem o melhor para sua família, e isso é muito bom mesmo. Agora, Gláucia, o Pablo, ele vai começar a entrar numa fase agora, né, onde a curiosidade sobre as questões de sexualidade, de identidade, conhecimento do próprio corpo, enfim, coisas que muitas vezes ele pode até ouvir na escola e em diversos outros locais, né? Ele vai começar a entrar nessa fase agora, que é mais do que natural, né? E uma coisa que eu escuto de muitas mães é que elas não se sentem preparadas para lidar com esse assunto, né? Não se sentem seguras, não sabem como fazer. Isso acontece com você? Como é que você se sente em relação a isso? é uma outra fase, né? São fases, né, que a gente vai passando, né? Sim, Eu me sinto à vontade para conversar com o Pablo, eu tenho essa abertura com ele, porém a ótimo. dificuldade é como falar, entendeu? A gente já até coloquei uma pergunta lá no seu Instagram uma vez, né? Por exemplo, em questão da pornografia. Como falar sobre a pornografia sem despertar o interesse pela pornografia? Então, assim, são Aham, coisas. E eu sou a mãe que eu não quero que ele aprenda as coisas na rua. Eu quero sim. ensinar com os princípios bíblicos para poder orientar no caminho certo, né? Então, Uhum. mas é isso, né? Como que a gente fala? Como que eu vou tocar nesse assunto? Como que eu vou deixar ele à vontade para falar sobre isso comigo também, entendeu? Porque tem Olha essa, né? que interessante. Isso mesmo, como que você vai deixá-lo à vontade? Porque muitas vezes ele também não vai se sentir à vontade. Com Isso que certeza. você falou é muito interessante. E é bacana a gente pensar sobre isso, porque assim como você, eu já conversei com diversas mães, né, que passam pelo mesmo dilema. Elas pensam assim, não é somente eu que posso apresentar uma dificuldade, às vezes ficar com uma certa vergonha, um certo receio de não falar da forma correta ou ensinar de uma forma correta. Mas como que eu vou deixar o meu filho também à vontade para ter essa conversa comigo, né? Agora, que essa conversa tem que acontecer em casa, isso é fato, né, Gláucia? Com certeza, com certeza. E é como a gente está falando, né? Como abordar esse assunto, né? Eu até tenho um livro que eu comprei numa loja cristã, um livrinho, que ele vai falando das fases. Mas eu tive, assim, eu converso bastante com ele, eu sinto que eu tenho essa abertura, mas eu tive um certo bloqueio de chegar naquela parte do livro que fala sobre o relacionamento sexual, entendeu? Olha, Eu tive esse aham. bloqueio, porque é algo assim desconfortável, mas que é uma barreira que a gente, né, eu, no meu caso, precisa quebrar, porque eu preciso falar sobre isso com ele, né? Ele precisa Sim, ouvir de mim, com certeza. sim. Né? Antes que a escola, que os amigos, porque às vezes eu vou buscar ele na escola e às vezes dou carona para um amiguinho e eles sentam atrás, ficam no telefone, assistindo qualquer coisa. E às vezes eu vou ali dirigindo pensando, né? Nossa, e a hora que chegar aquela fase de tipo assim, algum amiguinho vir mostrar no telefone?
alguma coisa que não convém. Entendeu? Olha, que interessante. Ele precisa já saber que aquilo não convém. Ele precisa Uhum. saber sobre aquilo para não despertar aquele interesse e não ir adiante com aquilo, né? Então, Uau, é não vejo a, verdade. eu não vejo a hora do seu curso sair para eu poder fazer. Aí uma coisa que eu tô pensando, você teve esse tipo de orientação na sua infância? Seus pais te deram esse tipo de orientação? Nenhuma, mesmo porque assim, a minha infância foi. A minha infância não, mas a minha adolescência, né? Meus pais se separaram, eu tinha 14 anos. E, bom, eu acho que essa conversa tem que vir até antes. Talvez naquela época nem tanto, né? Mas agora, hoje em dia, tem que ser mais cedo até, né? Que isso. Uhum. E eu não tive, né? Meus pais se separaram, meu pai foi morar em Minas. E eu fiquei em São Paulo com a minha mãe. Então, assim, foi tudo muito conturbado essa fase da minha vida. Mas eu lembro que eu não tive, né? Eu lembro que minha mãe, ela só falava para mim, não vai engravidar, não vai engravidar. Se você É o engravidar, que normalmente acontece. se você engravidar, você vai morar com seu pai. Eu não queria ir morar em Minas, eu queria ficar em São Paulo. Então, assim, era essa orientada. Tadinha, eu não culpo a minha mãe, porque ela me passou aquilo que ela recebeu. Não. Por isso que eu falo que antigamente eles também seria bom se eles também tivessem tido orientações assim, né? Mas enfim, Sim. eu não tive, então eu quero muito poder passar para os meninos, né? Esse tipo de Aham. ação, com certeza. Nossa, isso que você está falando é tão sério, porque normalmente a relação sexual, a sexualidade é tratada pela maioria dos pais com os filhos, né? É só no sentido negativo, né? Ou seja, não há uma orientação, não há uma explicação. É simplesmente o que a sua mãe falou: ó, você não vai engravidar, não, hein? Porque se É, você engravidar, você vai morar com seu pai. Ou é, seja, ela nem te explicou nada, ela nem te falou da beleza de uma família, do plano de Deus para a família. Ela não te mostrou sobre a sua identidade, sobre a beleza de ser mãe, de casar, sabe? Não falou sobre a virgindade, sobre se proteger, se cuidar, sobre o seu corpo, nada. Ela simplesmente, a preocupação dela é: não quero filha grávida. E como você disse, não é questão de culpar os pais, é porque eles também não tiveram uma orientação adequada. Então, sim, se eles não tiveram, a sua mãe te passou o que ela tinha, é o que ela podia oferecer naquela época, não é verdade? sim. É bem. Só, Pode falar. pode falar, você ia falar? Ah, tá. Não, Eu ia dizer o seguinte, só que no nosso caso, nós estamos tendo a oportunidade de orientar os nossos filhos. é, Não somente nessa área da sexualidade, mas em todas as áreas. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer com que os nossos filhos cresçam e sejam melhores do que nós, né? Para quem não sabe, eu tenho um curso, né, que já foi gravado, já foi lançado, tá lá na minha bio, no meu Instagram, tá? Tem um link de azul onde você pode clicar, tem um curso lá que o título dele é Tenha Filhos Melhores. Tenha filhos melhores que você. Por quê? Porque ali naquele curso eu mostro para os pais que com a comunicação e com o tratamento correto, a gente trazendo os princípios, né, da palavra de Deus para os nossos filhos, nós conseguimos fazer com que os nossos filhos cresçam em todas as áreas, com virtudes, com valores, com princípios e inclusive se tornem melhores do que a gente em tudo. Porque que pai e que mãe que não quer que os seus filhos sejam melhores, né, em tudo. com certeza. E agora, com relação à sexualidade, né, nós estamos trazendo essa novidade, né, todo esse conteúdo, tem muito conteúdo gratuito ali no meu Instagram, falando sobre sexualidade, né, já nós teremos um curso aí também sobre sexualidade, por quê? Porque eu tenho percebido o quanto mães do mundo inteiro, olha só, você tá lá na Inglaterra, hein?
Pois O é. quanto mães do mundo inteiro estão precisando desse suporte, estão precisando desse apoio, porque às vezes tem até liberdade de comunicação com os filhos, mas não sabe como tornar esse momento confortável, É. tanto para o filho quanto para os pais, não é isso? É bem isso mesmo, é essa a maior dificuldade, eu acho, né? Pelo menos para mim, né? Porque percebo que assim, eu já toquei em algum assunto com ele e eu vejo que ele fica meio encabulado, né? Mas por que a gente está falando sobre isso, né? Tipo assim, ele pergunta, né? Então, Aham, ainda preciso conversar mais a respeito, tem muita coisa que eu preciso orientar ele ainda, mas eu vejo que tem sim. barreira, né? Talvez também pelo fato dele ser menino, né? E eu Uhum, ser também, mas, sim. Aham, mas como a gente tem esse bom relacionamento de sim. conversar, eu acho que ele vai conseguir receber de mim isso de uma maneira tranquila, mas Isso. preciso achar como fazer isso, entendeu? E você tocou no ponto. Você tem um relacionamento com seus filhos. Você tem uma ponte construída para comunicação. E isso é maravilhoso. Você tem construído essa ponte de comunicação com os seus filhos, de relacionamento, né? Você diz, né, que você sempre está atenta, sempre está quando as crianças vão dormir, você sempre está ali conversando, você sempre está orando com eles, ou seja, você é uma mãe muito presente. Então, sendo assim, você já construiu essa ponte. Então, para você vai ser muito mais fácil, muito mais fácil. Você só precisa daquele pequeno ajuste, ou seja, como eu vou fazer? Por É, quê? Porque a ponte já está construída. Agora, infelizmente, existem muitos pais que às vezes não é porque eles, né, tiveram a intenção, às vezes foi sem querer, foram criando sim, muros nessa comunicação. E aí, agora, para quebrar esses muros, vai dar um pouquinho mais de trabalho. É é, possível? É possível, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas em ambos os casos, né? Tanto no seu caso, que você já tem essa ponte de comunicação construída e que, glória a Deus, só precisa daquele ajuste, como no caso das pessoas que construíram esses muros, né? É uhum, possível a gente trazer uma orientação saudável, é possível a gente trazer esses temas, né, que muitas vezes são considerados tabus, mas é possível a gente orientar os nossos filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus. E é isso que vai fundamentar, é isso que vai trazer convicção no coração deles de que o sexo é bom, o sexo foi criado por Deus, Deus ama a família e ele tem o melhor para nós. sim. Então é isso que tem que estar fundamentado na identidade deles, de que eles são amados e eles foram criados por Deus para se relacionar e constituir uma família. Então é possível em ambos os casos, seja quebrando os muros ou seja passando já pela ponte de comunicação que foi construída. Só que no caso de quem passa pela ponte, como você, é mais tranquilo, que bom. É. Agora, para aqueles que construíram um muro, nós vamos precisar dar uma quebradinha nesse muro aí que foi construído e que tem impedido essa comunicação, né? E assim, e é possível, né? É possível ter essa. Eu falo que assim, eu pago um preço, né? Para construir. Desculpa, falhou um pouco aqui. E eu confesso que às vezes também não tenho aquele ânimo, aquela disposição, né? Porque Sim. chego do trabalho, às vezes cansada, às vezes os meninos vão pro videogame ou coisa assim, e aí eu quero deixar eles ali, tipo, eu quero meu sossego, Uhum. mas aí aquilo te incomoda, né? De tipo, eu preciso estar indo ali, né? Então, assim, é o futebol que você leva, é a natação que você leva, é a hora de dormir, vamos deitar aqui um pouquinho, e como foi, é um interesse na vida deles, na rotina deles, Isso, né? Vamos isso. sentar junto para comer, vamos assistir um filme, aquela coisa assim, né? Então, você vai criando, né? Dessa maneira,
essa ponte, né? Participando, se interessando. Às vezes, quando vem falar para você as coisas e você não está afim de ouvir, você está ali fazendo janta ou você está ali querendo só assistir um programa de TV, mas a criança está ali falando, falando, e aí você tem que ouvir, né? Você mostra um interesse na vida deles, né? Também. Então, isso tudo me ajuda, facilita essa ponte de comunicação com eles, né? Tem me ajudado dessa forma, né? Nem Perfeito. a disposição tá ali, mas a gente vai, né, se empurrando ali para poder conseguir, né? Gláucia, perfeito. Você fechou o nosso assunto com chave de ouro. Ó, tem que bater palma para minha aluna. Fechou o nosso assunto com chave de ouro. É, porque é isso mesmo. Na verdade, a gente não vai querer, não. A gente quer descansar, a gente quer curtir, a gente é humano, né? Mas quando nós temos filhos e nós temos consciência dessa preciosidade, dessa herança, desse tesouro, o que que a gente quer fazer? A gente quer ter aquele amor sacrificial. Ou seja, como você disse, eu pago um preço e você vai colher frutos. Você vai colher frutos, né? Por quê? Porque você tem se dedicado, você tem buscado, você tem estudado, você tem buscado aprender e tem colocado em prática. Mesmo que muitas vezes você esteja cansada, mesmo que muitas vezes você não queira, você tem tentado e isso é que é o importante. Então, ó, só tem a bater palma para você. Muito obrigada, fechou com chave de ouro o nosso assunto, não é, gente? Vocês podem bater palminha aí pra Gláucia, viu? Porque ela brilhou como a luz do sol. E aprendendo um pouquinho mais, né? Todo dia E é aprendendo. assim mesmo. E é gratificante, porque, como o Pablo às vezes fala, como eu gosto desse tempo que a gente tem na hora de dormir, que é quando eu deito, Ah, que lindo. a gente conversa, entendeu? Como eu gosto de estar deitado aqui com você, e ter essa atenção. Que eu vou no futebol, hoje levei ele um frio de 3 graus, e eu lá no frio assistindo ele por 1 hora, entendeu? Mas como eu gosto quando você vem me assistir no futebol. Então, assim, glória a Deus que tenho essa oportunidade de estar ali com ele, participar. Então, assim, é gratificante também, né? Então, tem o retorno. Uau. Pensa. Não, que lindo. Fiquei até emocionada. Lindo, lindo demais. E olha que o Pablo tem 12 anos e ele curte você ali no quarto com ele, sabe? O momento que vocês têm na hora de dormir. Mamães, vale a pena, viu? Invista no relacionamento com seus filhos. Vale a pena. Olha só, a Elza Ângela tá dando parabéns aí, ó. Parabéns para vocês. Gláucia, muito obrigada, minha querida. Nossa, foi um prazer conversar com você. Quero te agradecer porque eu sei que aí já é quase 11 horas da noite. E você está aí firme comigo. Muito obrigada por sua disposição. Que o Senhor te abençoe. Amém. E eu posso orar por você? Posso orar pelas mamães? Com Senti esse desejo no coração aqui agora. certeza. Eu vou orar por vocês, tá bom? Amém. Ah, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida da Gláucia, que está lá do outro lado, lá na Inglaterra, tão longe, e está tão disposta, Deus, a servir o Senhor com alegria, servindo a sua família, servindo os seus filhos. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem colocado no coração dela essa disposição em fazer o melhor para cuidar, ó Deus, do bem mais precioso que o Senhor deu para ela, que é a família. Nós sabemos, Deus, que não é fácil. Existem dias de choro, existem dias de dor, existem dias de falta de esperança, existem dias que muitas vezes tanto ela como qualquer outra mamãe pode pensar assim, não está adiantando nada, está dando tudo errado. Eu sei que isso acontece porque isso também acontece comigo. Mas eu te agradeço porque é o Senhor quem nos coloca de pé. Eu te agradeço, Deus, porque é o Senhor quem renova as nossas esperanças.
E nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem vai trabalhar no coração dos nossos filhos. Por isso, nos mostre, Deus, como fazer. Nos dê estratégias, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor vá ao encontro de cada criança e pré-adolescente e adolescente espalhados por este mundo e que nesse momento, Deus, estão entregues a si mesmos ou estão sofrendo algum tipo de dor, algum tipo de abuso. Deus, em nome de Jesus, vá ao encontro dessas crianças e traz salvação, Deus. Vá ao encontro destas famílias, desses pais. Muda o coração deles, ó Deus. Que eles busquem ajuda e que em nome de Jesus, ó Deus, as famílias sejam restauradas. Cuida destas crianças, destes pré-adolescentes, desses adolescentes. Firma, Deus, a identidade deles no Senhor. Que eles sejam salvos, ó Deus, de toda e qualquer situação que possa trazer, ó Deus, marcas dolorosas na vida deles, mas que eles sejam salvos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a família da Gláucia, os filhos dela, e peço, Deus, que o Senhor, ó Deus, coloque o seu favor sobre a vida deles e que a Gláucia possa testemunhar dia após dia a tua bondade sobre a vida dela, dos seus filhos, da sua casa, do seu marido. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. 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 Muito obrigada, viu, querida? Me abençoou muito hoje o seu depoimento. Amém. Desculpa aí as falhas com a internet aí, né? O telefone. Não, sem problema. Internet é assim, gente. Internet. Mas esse final você fechou com chave de ouro. Então, ó, Amém. bênção demais. Espero que você fique animada para a gente fazer outras lives juntas. Você, né? Eu fiquei meio assim, né? Nunca fiz. Eu falei, ai, será, né? Mas foi ótima. Brilhou. É poder abençoar outras vidas, né? É essa a intenção, Sim. né? Poder passar Sim. para abençoar, ajudar outras mães aí que estamos juntos, né? Isso mesmo. Estamos juntas aprendendo e dependemos da graça de Deus. Querida, ótima noite para você nessa noite fria aí da Inglaterra. Aqui tá chovendo em Belo Horizonte. Mas tá calor. Ótima noite para você. Aqui tá um calorzinho, mas tá com chuva aqui em Belo Horizonte. Vamos para dormir. Que Deus abençoe vocês, minha querida. Obrigada por tudo. E tamo junto. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau para vocês, gente. Um abraço. Tchau.